É com uma grande alegria evangélica cristã que hoje eu estou aqui para compartilhar e refletir junto com vocês sobre as grandes lições amorosas do Cristo. Que a gente já possa estar se sentindo envolvidos com todos esses fluidos amorosos e pacificadores da espiritualidade, né? Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, subtítulo Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Os itens serão dos 12 até o 17. Vamos lá. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral e ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde o mal já foi banido. Tal virá a ser da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa, então, ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho
que a seu turno também terá de ser castigado em seus próprios filhos, ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica essa, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para o mansamar. Ficar privado da vista antes que lhe servissem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que aprenda o significado alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Então, vamos lá. Todas as vezes que a gente ouve a palavra escândalo, nossa mente logo se remete assim a algo externo, né? Na repercussão que teve algum ato. Vamos falar assim, alguma coisa muito da vergonhosa que veio à tona, tornada público, e que fora motivo de constrangimento aquele a quem está ligado a esse ato, correto? Então, esse, como diz aqui no Evangelho, é o sentido vulgar da palavra, popular, onde o ato do escândalo não está em si mesmo, não está propriamente no ato, e sim na repercussão que ele teve. Por exemplo, assim, ó, a gente está de dieta, beleza, estamos de dieta. Aí lá na frente dos outros a gente só come salada. Mas lá no nosso quarto, lá escondido, a gente se enche de chocolate. Se ninguém pegar, beleza, continuo na minha dieta. Mas se alguém pegar, ah, meu Deus do céu, vamos falar para todo mundo, vão me desmoralizar, acabou a minha dieta. Tá, pergunta que não quer calar. Alguém pegando ou não, que eu tô comendo chocolate sozinho, escondido lá no meu quarto, perante o meu compromisso, a minha dieta. Eu tô enganando a quem? Aquele que tá achando que eu só como salada lá na mesa? Aí é que começa o tom da nossa conversa na noite de hoje. Quando ele fala lá assim, ó, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão, alguém descobrindo ou não. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. O resultado efetivo do mal moral. Então, aqui a gente já entra nos pontos chaves. Ele fala lá, ó, que não é o que chama a atenção do outro, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Até ali a gente já entendeu, veja bem. De um indivíduo para outro. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando de relacionamento, da forma como eu me relaciono com o outro, de que forma que eu ajo e reajo junto ao meu próximo. Esse é o ponto. Tudo é a forma, porque querem ver? Ele fala lá de vícios e imperfeições, né? Mas, por exemplo, a inteligência, ela é um vício? Não. É uma imperfeição? Não. É uma virtude e conquista da alma já, né? Mas se eu for usar a minha inteligência para subestimar o outro, para humilhar ele, para querer me achar superior e dessa forma estar escandalizando aquele outro, então pronto. Para mim é um vício, é uma imperfeição, é melhor que eu não tivesse. Poder. Poder é um vício? É uma imperfeição? Depende. Depende do quê? Da forma como eu estou usando esse poder junto ao outro. Eu estou abusando do meu poder ou eu estou sendo inspirador para o outro? Para que ele se esforce e também chegue à posição que eu já cheguei. Então, eu estou sendo um abusador ou um inspirador? Porque, gente, nós vivemos em sociedade. Nós temos influências uns sobre os outros. Tem pessoas que nos são referência e nós também somos referências para os outros. Às vezes nem sabemos muitas vezes disso. Mas influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Até as crianças na evangelização já tiveram essa aula, elas tiveram que segurar essa. E aí a reflexão fica, se eu olhar para dentro de mim, da forma como eu lido com as coisas que me são próprias, eu seria uma boa influência para alguém? Eu gostaria de conhecer ou ser amigo de uma pessoa como eu? Conhecimento é poder. De que forma eu estou usando aquilo que eu já sei? Para auxiliar ou para amedrontar? Para ajudar ou para manipular? Ele está me servindo como uma virtude ou um motivo de escândalo para mim? Depende de como eu estou administrando. Beleza física pode ser um motivo de escândalo.
Se minha intenção com o outro não possui nobreza, se eu usar da minha beleza só para seduzir ele, aprisionar ele, só para o meu bel prazer, para maciar meu ego, vai me prejudicar. Às vezes uma encarnação inteira para reajuste e reeducação. Então, assim, todas as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor e faz mau uso dela, para nós vira um motivo de queda, de escândalo, de obtenção de débito, de complicação espiritual. Então, é melhor que nós não as tivéssemos. É isso que ele quer dizer ali em essência, quando da forma alegórica ele coloca lá, que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Nossa mão também é uma ferramenta para a gente, né? E aí, como é que a gente corta esses vícios e imperfeições, os escândalos dentro de nós? Transformando os vícios em virtudes, ou sabendo administrar melhor essas virtudes, conhecendo os limites. Ah, como? Aí é que vem. Com a ajuda do outro, com a relação com o outro. Nós estamos falando aqui de relacionamento de um para o outro. Com o contato com os vícios e as imperfeições nossas com os outros. No entanto, que ele fala, é preciso que haja escândalo no mundo, é necessário que o escândalo venha. Deus sabe os filhos que ele tem, né? E estando nós, encarnados ainda em um mundo de provas e expiações, onde o mal, ou a ignorância, vamos chamar assim, né? Ainda prepondera sobre o bem, é fatal que vamos sofrer ao chocar nas imperfeições com a dos outros. Mas é nesse choque que a gente começa a transformar. Pois, como o próprio Evangelho disse lá, quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. E sabe por quê? Porque nós temos dentro de nós a centelha divina, o DNA de Deus. Fomos feitos de amor e para amar. As nossas dívidas com o outro é o de amor. Quando a gente começar a compreender isso de uma forma mais clara, mais lúcida, mais consciente, aí as transformações íntimas começam a acontecer. O irmão Saulo, no livro Astronautas do Além, psicografado pelo Chico Xavier, disse assim: para transformar as almas, só existe um poder miraculoso: o amor. A um toque de amor, as almas rudes e violentas se aprimoram e se abrandam. É dessa forma que Deus, a inteligência suprema do universo, nos ensina a melhorar. Essa é a pedagogia dele. Através de nós mesmos e uns com os outros. Agindo em nós e através de nós, como ela acabou de ler na leitura inicial. Então, os senhores percebem essa dinâmica? A gente tem o encontro com Deus ali, no nosso próximo. No pobre, no enfermo, no errante, no desesperado, como diz aquela música lá. Sinal de misericórdia, do Padre Fábio. Que possamos ser também esse sinal de misericórdia para o outro por onde passarmos, né? Tendo Deus como centro. E claro, né, gente, esse processo, ele se dá respeitando o livre-arbítrio de cada um, né? O que ele está dizendo aqui é que as oportunidades nos são dadas diariamente. Agora, de que forma cada um vai absorver e lidar com isso está dentro das limitações evolutivas de cada um, do grau de esclarecimento que cada consciência já possui. Mas aí a gente fica com o convite da semana, né? Para refletir. O que em mim ainda pode vir a ser motivo de escândalo? O que eu poderia fazer para o outro que pudesse vir a prejudicar ele e, consequentemente, a mim? Porque a gente sabe, né, que tudo que a gente faz para o outro, uma hora vai nos visitar também. Lei de ação e reação, terceira lei de Newton. De que forma eu estou usando os recursos que eu já disponho de forma equivocada? O que me falta ainda para ser um desses bem-aventurados, puros de coração? Eu trouxe também uma mensagem da irmã Sheila, que ela dá mais ou menos assim, tipo, fica a dica, assim, sabe, da nossa relação com o outro, que eu peço licença para dar uma lida aqui. Ela fala sobre pontos mortos. Aí, esse embate aí, como a gente encontra. Ele diz assim, se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extinga a perigosa existência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvidas de que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence a tranquilidade, ante a voz de um companheiro, que se apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Aí o encontro das imperfeições um do outro. Se encontras no trabalho um associado de tarefa, de cuja cooperação desejarias prescindir, a face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisa superar com a diligência do bem.
Se alguém te penetrou a família, em condições que te atormentam, suscitando pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que traz de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir a estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares e sabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma, que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamos-nos à serenidade e à paciência, no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Ele está no livro Passos da Vida, do Chico Xavier. Então, quais são esses pontos mortos que a gente também precisa resolver dentro da gente? Quais são os motivos de escândalo e os motivos de escândalo do outro que a gente precisa bater e resolver virar a chave? Repitamos, o convite está aí. E eu desejo que brilhe a vossa luz, que vocês consigam fazê-la brilhar. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.